Os dicionários dizem que o futebol é um esporte que nasceu na Inglaterra e divide 22 jogadores em dois times com o objetivo de fazer a bola entrar na meta adversária. O gol é o momento máximo do futebol. No entanto, quem gosta realmente desse esporte sabe que ele não trata só disso. O futebol é um negócio lucrativo que movimenta bilhões de dólares todos os anos, mas antes de tudo, é uma grande paixão. Torcidas mundo afora lotam estádios para acompanhar os seus clubes favoritos. Seja nos menores torneios regionais ou nos maiores campeonatos internacionais, há sempre um grupo de apaixonados pelos times que representam suas cidades. Falando agora especificamente sobre o Brasil, o país do futebol, existe um bom número de municípios que têm pouco ou quase nenhuma tradição no futebol profissional, mas que os habitantes são fanáticos por esse esporte. Você consegue imaginar o sofrimento desse povo? É com esse sentimento que convivem diariamente os moradores de Blumenau, em Santa Catarina. Terceira maior cidade do estado, com mais de 300 mil habitantes, ela é conhecida em todo o Brasil em função da Oktoberfest, segunda maior festa de chopp do planeta, e referência nacional nos setores têxtil, de material elétrico e informática. Mas quando o assunto é futebol, dos 10 clubes profissionais que surgiram, apenas o Metropolitano mantém as atividades. O estádio do SESI é o único que restou em condições de receber partidas oficiais de futebol. Além disso, falta apoio do empresariado local. Resultado, apenas 2 títulos catarinenses na conta da cidade. Com esse histórico de fracassos, não restou alternativa para a população apaixonada pelo futebol: torcer por times de outros estados. Uma pesquisa realizada em 2006 pelo Instituto IPAC-IBS revela que quase 70% da população de Blumenau possui um time do coração, mas apenas 1,5% torcem por um time da cidade. Flamengo, Vasco, Corinthians e outros clubes cariocas, paulistas e gaúchos dominam a preferência do blumenauense. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. Eu tentei morar no Rio, né? Infelizmente eu não consegui me adaptar, não consegui emprego bom para conseguir me manter lá, porque o custo de vida lá é muito alto, né? Graças a Deus eu tenho o meu ramo aqui, que é um ramo que eu consiga assimilar o meu ramo e viajar lá para o Rio, abandonar tudo aqui, ir lá para o Rio e me dar condições financeiras para isso, porque na verdade é um gasto alto, né? Na verdade o que eu queria é estar todo o jogo lá presente, né? Berrando, chegando rouco. Tu ir no Maracanã, tu vê um jogo decisivo, é importante, é até essencial para te ter pontos de referência para discutir com teus amigos sobre futebol, porque tem uma visão muito mais ampla da situação. Mas a televisão é muito mais emocionante, do meu modo de ver. Eu me incluo na comunidade de São Paulo de Blumenau, que a gente tenta sempre se reunir para ver os jogos, a gente se mantém informado pela internet, a gente vê os programas esportivos ao meio-dia, geralmente, que passam. A gente se conversa muito por MSN, visto quem São Paulo pode trazer, visto quem está indo embora. Quando a gente assiste os jogos na TV, dá uma vontade assim, de estar lá com a torcida, de acompanhar junto, mas a gente faz o possível na internet. Hoje em dia a gente vê tudo na internet, dá pra ver todo o jogo, acompanhar, e vídeos, e rádio, televisão, tudo a gente torce, faz o possível aqui. A gente, mesma festa que a gente faria lá, acho que a gente faz aqui. Parte dos comportamentos nossos tem a base coletiva. E parte desses comportamentos de base coletiva não são racionais, eles são meramente emocionais. Quando a gente começa a pensar que então parte do que a gente é, na forma de agir, pensar e sentir, é dado emocionalmente, é dado coletivamente, então a gente começa a achar uma maneira de explicar o comportamento de torcedores. Para construir uma ideia de nação é preciso que sejam eleitos alguns símbolos que gerem identificação entre as pessoas, né? Esse processo que o Stuart Hall chama de, não de construção de identidades, mas de identificações. E o futebol vai ser desde o início usado como um desses símbolos, um dos elementos que une a nação, que ajuda a construir uma ideia de Brasil, de brasilidade, né? Por isso que ele está tão entranhado na nossa cultura. Teve um dia à noite que teve um jogo do Botafogo com o Vasco da Gama, e o meu irmão, que sempre brigava comigo, reclamava de várias coisas comigo, veio pedir para mim torcer pro Vasco. E o Botafogo nesse jogo ganhou do Vasco de 2-0.
E dali encarnou, dali fiquei em Botafogo, meu irmão vascaíno, outro Flamengo e eu Botafogo. E dali para frente foi só alegria. A força que as rádios tinham em ondas curtas, as rádios do Rio, Globo, Tupi, Nacional, as de São Paulo também, tinha a rádio do Rio Grande do Sul, Guaíba, Gaúcha, a B2 do Paraná, Rádio Clube, tinha muita força e a gente, como não tinha televisão, a opção era ouvir rádio. E já de pai para filho, além do rádio, a gente passou a torcer por um time, principalmente do Rio de Janeiro. É aí que começa a se formar os flamenguistas, os botafoguenses, os vascaínos. Existia, lembro muito bem, de músicas de cada clube, né? E as pessoas compravam revistas de esporte. Os blumenauenses, eles realmente ouviam muito rádio e comentários. Pô, eu via João Saldanha comentando, Valdir Amaral transmitindo, Jorge Cury, Mário Viana e tal. E aquilo nos encantava porque a gente gostava de futebol e o futebol brasileiro era um futebol rico em talentos, né? Eu vivi a era Pelé, o final dela, mas vivi, né? Vivi a era de Zico e o Flamengo, de Ademir da Guia, no Palmeiras, né? O Corinthians de Rivelino, depois o Fluminense, o Vasco de Roberto Dinamite, o Cruzeiro de Tostão, de Seu Lopes, o Internacional de Falcão, de Figueiredo. O Blumenau não chegou no seu apogeu, inclusive na década de 80 o Palmeiras Futebol Clube até juntamente com o Grêmio Esportivo Olímpico, eles se uniram e surgiu o BEC, né? O Blumenau Esporte Clube, mas que também não chegou a ter assim uma posição a nível nacional. Quando eu era bem pequena eu torcia pro Corinthians, assim, mas eu só lembro por causa de fotos, mas eu não lembro de ter torcido pro Corinthians. Eu acho que com o tempo, a influência do meu pai e do meu irmão, e eu comecei a torcer pro Inter e a partir dos 7 eu comecei a ver, assim, realmente quero o Inter, acompanhar jogos. Daí foi assim que eu fui me acostumando e até hoje. Quando começa a vir assim um maior volume de gaúchos para cá, 70, 80, quando o Blumenau está passando por um processo de desenvolvimento nos anos 70, e os gaúchos vêm, se estabelecem e trazem também o seu gosto pelo esporte. Eu nasci flamenguista porque meu pai, quando ele ia dormir com a minha mãe, ele sempre antes de dormir, ele dava um beijinho na foto do Zico, ele tinha no lado da cama um bidezinho, ele dava um beijo e ia dormir com a minha mãe, né? Então eu acho que eu sou uma pessoa iluminada, eu acho que eu vim no mundo, na verdade, para contribuir com o Flamengo, né? O que explicaria isso? Realmente não é a razão que vai dar conta de explicar, né? É uma coisa emocional, profunda, que está lá de criança, né? Principalmente nos meninos. Os primeiros presentes que os pais dão é uma bola. Um moleque de 1 ano e meio está vestido com roupa do Flamengo, ou do Corinthians, né? Ou do Palmeiras, ou do Grêmio, ou do Inter, né? Então é muito emocional. O que influenciou mesmo foi TV, mídia, mas o que mesmo me trouxe para o São Paulo foi questão de vizinhos serem fanáticos e a convivência diária com eles me tornou São Paulino roxo. Com a televisão, daí as gerações novas começaram a torcer por time ganhador, porque todo mundo gosta de torcer por quem ganha. Então teve aquela geração do Tele Santana no São Paulo, do Luxemburgo, a antiga no Palmeiras, o Corinthians, que ganhou muitos títulos, o Santos, né? E até que simpatizantes de Cruzeiro. Eu, por exemplo, tenho um filho que é torcedor do Cruzeiro de Belo Horizonte, porque viu uma geração do Cruzeiro jogar e tal, e achou que devia torcer pelo Cruzeiro. Eu posso não gostar de futebol, mas se alguém me perguntar o que é que eu acho que é a cara do Brasil, eu vou dizer que é o futebol. Eu vou dizer que futebol é brasileiro, né? Então, os meios de comunicação, no sentido de ganharem audiência, de venderem suas publicações, eles vão recorrer a esse que é chamado por todos já no senso comum, cotidianamente, de paixão nacional, né? Mesmo que o jornalismo esportivo não seja tão valorizado em termos financeiros ou até de investimento técnico, tecnológico e tudo mais, ainda são essas editorias que mais mobilizam a opinião pública, que mais levam, né, os leitores a comprarem jornais no nosso país. Tenho umas 5 camisas, eu tenho DVD, jornais. Quando o Inter ganha Libertadores, o Mundial, a gente comprava jornais e tirava reportagem, a gente grava em fita, gravava nas reportagens da televisão. Quando eu estava com 15 anos, 75, 76, 77, que eu já estava mais conhecendo futebol,
Eu comecei a colecionar recorte de jornal, eu tenho revistas que eu recortei, a história toda do Botafogo, fotos. Eu acho que eu estou umas 100 fitas de vídeo. Eu acho que 99 fala do Botafogo. Eu guardei sempre isso porque eu esperava que meu filho, minha filha, quando nascesse, tivesse uma história do Botafogo. Tudo para que hoje ela é torcedora, minha filha é torcedora fanática do Botafogo, gosta do Botafogo e consegue ver a história que eu passei. Tenho 7 tatuagens, né? Comecei pela essa aqui, né? Que é hoje, que é o Clube de Regatas Flamengo, mas na verdade antigamente era esse aqui, que era o de regatas, né? Depois eu fiz o mapa de Santa Catarina, do Brasil, desculpa, o mapa do Brasil. Eu tenho o CRF daí na perna e eu tenho um urubu, aqui que é o urubu da raça. O meu guarda-roupa, na verdade, é só artigo do Flamengo, né? Tudo bermuda do Flamengo, camisa do Flamengo, tem umas 50, 60 bermudas. Eu tenho cerca de 9 camisas, foram compradas em épocas diferentes, assim, do momento do time. Eu tenho camisa desde 94, daí 97, daí a partir da Libertadores 2005 eu comecei a adquirir mais camisas, até pelo momento do time ser melhor e até o projeto de marketing deles, de variar um pouco, ter terceiros uniformes, uniforme de treino. O amor persiste porque os símbolos eles se cristalizam no nosso discurso e no nosso imaginário, no que o Jung chamaria de, sei lá, de inconsciente coletivo, né? E aí eles vão se perpetuando nas novas gerações com outros interesses, com outros significados, né? Mas ainda assim muito fortemente ligados a essa ideia de desenvolver algo que é típico da nossa cultura, né? Que é típico da nossa tradição. Eu passei uns dias no Rio de Janeiro, que eu tenho a felicidade, tenho um irmão no Rio de Janeiro, flamenguista, mas eu estive lá acompanhando o Botafogo, então eu tive lá, conheci o Gerson, conheci até alguns goleiros, jogadores do Botafogo e convivi aqueles dias lá, vivendo aquela realidade do dia a dia do futebol, porque o meu irmão morava no bairro de Botafogo. Para mim, em General Severiano, era bem fácil. Então, só que aquilo lá era gostoso por ser uma situação diferente. Quando eu entro no Maracanã, parece que eu não sou o mesmo neto aqui, entende? Eu levo a minha bandeira no bambu, eu balanço, às vezes eu morro, não aguento mais balançar, às vezes vem energia, ou um lance, ou uma bola na trave, vem energia não sei de onde, e eu vou lá e balanço mais uns 10, 20 minutos. E a torcida do Flamengo é uma coisa que ela contagia muito você, ela que te faz mais fanático. A primeira vez que eu fui pro Rio foi em 1999, de lá pra cá eu não furei uma final que o Flamengo chegou. É indescritível, assim, o que a pessoa sente, até pelo fato de ser, principalmente quando é a primeira vez que a pessoa vai. Tu vai chegando perto, assim, tu vê tipo um monstro que é aquele estádio, vai chegando perto, tu vê tremendo aquilo, torcida pulando, vibrando, mas é aquela, saiu o gol, tu abraça, quem tá do teu lado, bate, água voando pra tudo até lá. A galera com chapéu, boné, bandeira, um tacando e o estádio tremendo. Só vem jogos no Inter ali em Florianópolis pra assistir com o Figueirense, assim. Eles disponibilizaram muito poucos ingressos, a gente não conseguiu comprar. Na verdade, a gente chegou um pouco tarde, né, e já não tinha mais ingresso no Internacional. Aí só tinha do Figueira, como a gente queria ver o jogo, não importava onde. Nem que seja no meio da torcida do Figueira, do Figueira tiramos as camisas, colocamos uma camisa normal e sentamos numa boa, no meio da torcida do Figueira. Só que não podia comemorar. O pior é ver os torcedores do Figueirense xingando os jogadores do Inter, xingando o teu clube, tu ali do lado, assim, não poder fazer nada. Eu sou Botafogo, gosto do Botafogo, amo o Botafogo. Os meus amigos que sabem que eu sou Botafogo, muito nem me chamam pelo nome, me chamam de Botafogo. Qual é o pai que não gostaria que os filhos torcessem para o mesmo time que ele? Meu pai e minha mãe eram todos colorados. Eu colorado e pai dela colorado, para mim é um orgulho enorme. Quando eu era menor, eu só torcia pro Inter, mas eu não levava muito em consideração, é um time, vamos, tem coisa mais importante. Mas depois eu fui ver, cara, que além disso, assim, é uma coisa que tu gosta e eu acho que a coisa que eu mais gosto na minha vida, a maior emoção é ver o Inter jogar e ganhar. O Flamengo, pra mim, é tudo, né? Então, você pode trocar de casa, de carro, você pode trocar de mulher, você pode trocar até de coração hoje em dia. E você nasce Flamengo, você morre Flamengo. Eu falo abertamente pra todo mundo que eu sou São Paulino, que eu gosto de ser São Paulino, tenho orgulho de ser São Paulino.
O resultado dos jogos me interferem diretamente na minha vida. São Paulo perdeu, vou ficar triste. São Paulo ganhar, vou ficar feliz. Então é um amor para sempre, né? É um casamento, né? Só que ele casa com uma entidade virtual. Na verdade, o que ele ama nem está lá, né? Ele não ama os troféus, ele não ama os títulos. Ele ama, eu diria, o amor que ele tem por aquele clube, que é virtual, é uma fantasia. O futebol, ele tem essa peculiaridade de trazer à tona algumas das nossas emoções humanas básicas, né? Inclusive o nosso lado mais primitivo mesmo, né? O nosso lado passional, o sentimento da paixão é isso, né? A paixão, ela não é racional, né? Ela é passional. O apaixonado, ele nem enxerga direito o que está lá. Ele é tomado pela paixão, ela invade, né? Mesmo com esse cenário desfavorável, 2 clubes blumenauenses ainda tentam, pelo menos, conquistar a simpatia do torcedor da cidade. Um deles é o Metropolitano, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. O outro é o Blumenau, que teve sua falência decretada, mas ainda tenta voltar ao futebol profissional. Conhecido pela sua torcida como Verdão, o Clube Atlético Metropolitano já conseguiu subir muitos degraus em pouco tempo de vida. Desde 2002, ano em que foi fundado, o clube obteve 2 acessos de divisão e hoje figura entre os melhores times de Santa Catarina. Em 2008, terminou o campeonato estadual em 4º lugar, posição que garantiu ao clube a possibilidade de disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje, o objetivo do Metropolitano é tentar resgatar a dignidade do futebol da cidade, que teve como último grande representante o Blumenau. Fundado em 1919, o Blumenau Esporte Clube também se chamou Brasil e Palmeiras em 85 anos de vida. Antes de fechar as portas definitivamente em 2004, o Beck foi 4 vezes vice-campeão catarinense, conquistou o torneio centenário de Blumenau, participou da Copa do Brasil e das séries B e C do Campeonato Brasileiro. A história do clube é conservada pela torcida, que guarda com carinho os troféus conquistados. Hoje, a situação do Beck se define na justiça. Depois da falência, o clube teve seu estádio leiloado e demolido. Restou apenas o amor dos torcedores, que ainda lutam pela volta do Blumenau. Para as 2 torcidas, o principal fator que impede o crescimento dos clubes blumenauenses é o pequeno incentivo vindo da cidade. Faltam recursos e, principalmente, apoio dos torcedores, que consideram o Beck ou o Metropolitano o segundo time do coração. Tem um jogo do Blumenau e Figueirense, Blumenau e Criciúma, e tem uma final entre Flamengo e Vasco. O cara que torce pro Flamengo não vai pro jogo do Blumenau, entendeu? Se você tiver chance de ir ver no SESI os jogos do Metropolitano, você vai ver que o torcedor leva o radinho, fica torcendo pro Metropolitano com a camisa do Flamengo ou do Vasco, torcendo pro Metropolitano e na expectativa do gol, mas tá acompanhando o jogo do Metropolitano. Tinha gente que até levava TVzinha pequena para ver jogo do Flamengo, jogo do São Paulo. Tem gente que esquece o jogo e fica 1-0 Flamengo, aí ó. Daí já xinga o cara que é vascaíno, entendeu? Já tira aquele sarrinho. Hoje eu digo pra ti, eu deixo de assistir o jogo do Vasco ou deixo de escutar o jogo do Vasco para ir ver o jogo do Metropolitano. O pessoal devia pensar 2 vezes, né? Porque torcer pro time da cidade, entendeu? Eu era fanático pelo Vasco da Gama. Era fanático. Tanto que eu tenho 12 camisas do Vasco em casa. A minha mulher disse que vai jogar tudo fora. E eu também acompanhei muito o Flamengo, eu sou flamenguista, entendeu? Só que eu acho que o meu time do coração que eu aprendi a torcer mesmo é o Blumenau. Outras 8 agremiações blumenauenses já tentaram a sorte no futebol profissional, mas sucumbiram pelo mesmo problema que assola atualmente o Beck e o Metropolitano, a falta de apoio da cidade. E essa realidade se repete por toda Santa Catarina. Desde 1924, quando começou a disputa do campeonato estadual, 23 clubes tiveram a honra de levantar o troféu de campeão catarinense. Destes, 15 já fecharam as portas ou desativaram o futebol profissional.
é o caso do Grêmio Esportivo Olímpico, único time blumenauense a ser campeão do estado. Foram 2 títulos, em 1949 e 1964. Por ocasião das enchentes que atormentaram Blumenau na década de 80, os troféus que marcaram os 60 anos do futebol grená foram perdidos. Atualmente, a sala da presidência guarda apenas algumas memórias deste passado glorioso. Na parede, fotos históricas e recortes de jornais, doados por sócios e ex-jogadores do clube. As instalações do Grêmio Esportivo Olímpico ainda resistem em uma das principais vias de Blumenau, a Alameda Rio Branco. Por coincidência, além de abrigar um dos maiores campeões da cidade, a avenida também é o palco preferido dos torcedores para a comemoração de títulos. Um conselho, não se acostume com esse cenário silencioso. Hoje é dia 4 de maio e daqui a algumas horas os principais campeões estaduais serão definidos e a Alameda estará tomada de alegria. Mas antes da festa, o sofrimento. Como não podem acompanhar os clubes que tanto amam no estádio, muitos torcedores reúnem os amigos para fazer aquela corrente positiva. Assistir a um jogo tão decisivo pela televisão é complicado, então o jeito é trazer o clima de arquibancada para dentro do bar. As reações eram as mesmas daqueles privilegiados que puderam estar presentes nas partidas. A cada lance perigoso, a cada bola aliviada, a cada chute a gol, uma reação diferente. É verdade, torcedor de bar também sofre, mas também vibra. Não faltaram gols no domingo de decisões. Os amigos rubro-negros, o Mar Colorado e até aquele alviverde solitário comemoraram como se fossem os gols mais importantes da história dos clubes. No final, toda essa dedicação valeu a pena, porque a distância não importa para quem ama, ainda mais quando se pode gritar, é campeão. Parabéns, torcedores de Flamengo, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro e Curitiba, os principais campeões estaduais de 2008. Comemorem à vontade. É uma emoção muito grande ver o Flamengo jogar. Deus no céu, o Flamengo na terra. Internacional significa minha vida, né? Desde criança, colorado de sangue já, significa tudo pra mim. Palmeiras é amor, Palmeiras é paixão, Palmeiras é tradição. Força, eterno, palestra. São Paulo, eu fui ver em São Paulo uma única vez, tá? Ano passado, no Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, que, se eu não me engano, foram 2 ou 3 partidas antes dele sagrar pentacampeão brasileiro, mas já teve casos de eu pegar o carro aqui para Floripa, quarta-feira à noite, chovendo, juntar mais 2, 3 pessoas para ir ver São Paulo e Figueirense. A minha mulher, na verdade ela não torcia por time nenhum, os pais dela na verdade são vascaínos. Eu consegui influenciar ela não só no Flamengo, que hoje ela é flamenguista fanática também. É duro para ela hoje perder um jogo do Flamengo também. E também nas tatuagens que ela também tem. E a minha filha, na verdade, ela nasceu, ela tem 3 anos, já canta música da raça, já canta música do Flamengo. Então eu já estou ensinando, encaminhando ela, quem sabe é uma futura presidente, monitora da raça aí. Se o Inter toma algum gol que a gente fica dizendo, vamos sentar no mesmo lugar que do último jogo, vamos desliga o rádio que tá dando azar, desliga a internet, não sei o quê. Daí minha mãe não pode ver, porque minha mãe tem pé frio e Dimitri pé. Nós já trancamos ela no quarto para ela não ver. Porque ela disse, vai perder. Eu digo, não vai perder não, vai ganhar. Eu passei uma fase muito difícil torcendo pro Botafogo, porque desde o momento que eu comecei a torcer o Botafogo em 72, mais ou menos, o último título do Botafogo foi em 68. Quando eu fui ser campeão pelo Botafogo, foi em 89, então se passou 21 anos. E esses 21 anos torcendo para um time ser campeão tem que ser muito no peito e na raça.